Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutos de devocional, te desafiando a orar, e 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Que você possa criar essa prática, esse hábito, essa comunhão, esse relacionamento com Deus em oração. A respeito da vida de oração dos primeiros cristãos, João declarou: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 22. Devemos observar que regiões ilimitadas foram incluídas, que dons ilimitados foram recebidos por suas orações poderosas. Tudo. Como é amplo o alcance da oração poderosa, quão sugestivos os motivos para a habilidade de orar e ter as orações respondidas. Obediência, no entanto, mais do que mera obediência, fazendo as coisas que agradam a Deus. Eles iam ao quarto de oração fortalecidos por sua obediência estrita e fidelidade amorosa a Deus em sua conduta. A vida deles não era apenas verdadeira e obediente, mas estavam pensando em coisas mais elevadas do que obediência, obedecendo e fazendo o que agradava a Deus. Isso pode ser traduzido em passos ávidos e faces radiantes para encontrar-se com o Pai no quarto de oração. Não simplesmente para ser perdoado, mas para ser aprovado e recebido. Faz muita diferença se chegamos a Deus como criminosos ou como uma criança, para ser perdoado ou aprovado, para acertar as coisas ou ser abraçado, para ser punido ou favorecido. Para que a oração seja forte, deve estar sustentada por uma vida santa. O nome de Cristo deve ser honrado por nossa vida antes que possa honrar nossas intercessões. A vida de fé aperfeiçoa a oração de fé. Nossa vida não apenas dá cor à nossa oração, como também lhe dá substância. Viver mal resulta em orar mal. Nossa oração é debilitada porque nossa vida é debilitada. O fluxo de oração não pode se elevar acima das fontes de vida. A força do quarto de oração provém da energia que flui das correntes confluentes da vida. A debilidade da vida lança sua fraqueza nos quartos de oração. Não podemos falar com Deus intensamente se não vivermos intensamente por Deus. O quarto não pode ser santificado para Deus quando a vida não foi santa para Deus. A palavra de Deus enfatiza a conduta que valoriza a oração. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. É o que Deus nos fala em Isaías capítulo 58, verso 9. Os homens devem orar levantando mão santa, sem ira, nem contendas ou discussões. É o que Paulo registra em 1 Timóteo 2,8. Devemos passar o tempo da nossa peregrinação aqui em temor, se quisermos clamar ao Pai. Não podemos separar a oração da conduta, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 22. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Tiago 4, verso 3. A ordem de Cristo para vigiar e orar, registrada em Mateus 26, 41. Serve para proteger e guardar a conduta a fim de que cheguemos ao quarto de oração com toda a força que a proteção vigilante pode nos assegurar. Infelizmente, a nossa religião se rompe com frequência com a nossa conduta. Belas teorias são arruinadas por vidas disformes. O aspecto mais difícil, bem como mais impressionante da piedade, é vivê-la. A nossa oração sofre tanto quanto a nossa religião por vivermos mal. Na igreja primitiva, os pregadores foram encarregados de pregar com a vida ou não pregar. Portanto, os cristãos em todos os lugares deveriam ser encarregados de orar com a própria vida
ou simplesmente não orar. É claro que a oração de arrependimento é aceitável, mas arrependimento significa parar de fazer o que é errado e aprender a fazer o que é certo. Um arrependimento que não produz mudança na conduta é uma fraude. Oração que não resulta em conduta pura é uma ilusão. Perdemos toda a virtude da oração se ela não é capaz de corrigir a conduta. Faz parte da própria natureza das coisas deixar de orar ou abandonar a má conduta. A oração fria e morta pode existir com má conduta, mas a oração fria e morta não é a oração que Deus estima. Nossa oração cresce em poder à medida que corrige a vida. Uma vida que cresce em pureza e devoção será uma vida de mais oração. A pena é que muitas das nossas orações não têm alvos e objetivos. Elas não têm propósitos. Quantas orações há de homens e mulheres que não permanecem em Cristo? Orações apressadas, orações doces, cheias de sentimento, orações agradáveis, mas que não podem ser endossadas por uma vida comprometida com Cristo. Oração popular. Quantas dessas orações vêm de corações não santificados e de lábios não consagrados? As orações saltam à vida sob influência de um grande entusiasmo, por alguma emergência, por algum clamor popular, um grande perigo, mas os requisitos da oração não estão ali. Corremos apressados à presença de Deus e tentamos conectá-lo à nossa causa, inflamá-lo com nossas paixões, movê-lo, expondo-nos ao perigo. Devemos orar por todas as coisas, mas com as mãos limpas, com deferência absoluta à vontade de Deus e permanecendo em Cristo. Oração vazia, feita por lábios e corações destreinados na oração, por vidas em desarmonia com Jesus Cristo. Oração vazia que tem a forma e a aparência de oração, mas sem o verdadeiro coração da oração, nunca move Deus a uma resposta. É desse tipo de oração que o apóstolo Tiago declara em sua epístola: não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Os dois grandes males, não pedir e pedir da forma errada, talvez o maior mal seja pedir mal, pois ele tem a aparência de dever cumprido, de oração, quando não houve oração, um engano, uma fraude, um pretexto. Os tempos de mais oração não são realmente os de melhor oração. Os fariseus oravam muito, mas eles agiam por vaidade. A oração deles era o símbolo de sua hipocrisia, pela qual faziam da casa de oração de Deus um covil de salteadores. A oração deles era praticada em ocasiões formais, mecânicas, superficiais, profissionais, palavras bonitas, flagrantes no sentimento, bem ordenadas, bem recebidas pelos ouvidos que as escutavam, mas completamente vazias dos elementos da verdadeira oração. Os requisitos da oração são bem ordenados e claros. Permanecer em Cristo, em seu nome, uma das primeiras necessidades, se quisermos alcançar as infinitas possibilidades da oração, é livrar-nos da oração vazia. Geralmente ela é bela nas palavras e na execução. Tem a roupagem da oração de forma rica e dispendiosa, mas lhe falta alma. Caímos com tanta facilidade no hábito vazio que meramente cumpre um programa. Se os homens somente orassem em todas as ocasiões e em todos os lugares aonde vão por impulso, se apenas houvesse santos corações em chamas por trás dessas palavras bonitas e formas gentis, se sempre houvesse corações elevados nesses homens de pé que proferem palavras perfeitas, mas vãs diante de Deus, se sempre houvesse corações reverentemente curvados quando os joelhos dobrados pronunciam palavras diante de Deus, para agradar os ouvidos dos homens, não há nada que preservará a vida de oração, seu vigor, doçura, obrigações, seriedade e valor, tanto quanto uma profunda convicção de que a oração é aproximar-se de Deus, implorar a Deus, pedir a Deus. Então a realidade estará presente, a reverência estará então na atitude, no lugar e no ar. A fé aproximará, acenderá, abrirá. Formalidade e mornidão não pode conviver nesse alto e sincero refúgio da alma. À oração vazia falta o elemento essencial da verdadeira oração.
Ela não se baseia em desejo e é destituída de fervor e fé. O desejo carrega a carruagem da oração e a fé dirige suas rodas. A oração vazia não tem fardo, pois não tem senso de necessidade. Não é ardente, porque não tem a visão, a força e nem o brilho da fé. Não há a poderosa pressão da oração. Ela não se agrada desesperada a Deus. E não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. É o que declarou Jacó em Gênesis 32, 32. Ou dê-me a Escócia, senão eu morro. A oração vazia não arrisca nada, pois ela não tem nada a arriscar. Ela não vem de mãos vazias, mas são mãos diferentes, assim como vazias. Elas nunca aprenderam a lição de mãos vazias que seguram a cruz. Essa lição, para elas, não tem sentido nem graça. A oração vazia não tem o coração na oração. A ausência do coração destitui a oração da realidade e faz dela um vaso sem nada e inadequado. O coração, a alma, a vida devem estar na nossa oração. O céu precisa sentir a força do nosso clamor e deve ser levado à aflita simpatia por nosso estado amargurado e necessitado. Uma necessidade que nos oprime e não tem alívio a não ser no clamor a Deus deve dar voz à nossa oração. A oração vazia não é sincera, ela não tem honestidade no coração. Nomeamos com palavras o que não desejamos no coração. Nossas orações dão expressão formal às coisas pelas quais nosso coração não apenas não tem fome, como também, na verdade, não tem prazer. Uma vez ouvimos um pregador bem conhecido e santo, que agora está no céu, perguntar abrupta e categoricamente a uma congregação que acabara de se levantar da oração: pelo que mesmo vocês oraram? Se Deus fosse agarrá-los e sacudi-los e exigir saber pelo que vocês oraram, vocês não poderiam dizer para ele que salvasse a vida de vocês se disso dependesse lembrar-se do que se tratava a oração que acabou de sair de seus lábios. É sempre assim. A oração vazia não tem memória nem coração. Uma mera forma, uma massa heterogênea, uma combinação insípida, uma mistura jogada ao ar para preencher o tempo, mas sem coração nem objetivo. Assim é a oração vazia. Uma rotina árida, um trabalho sombrio, uma tarefa pesada e monótona é a oração vazia. Contudo, a oração vazia é muito pior do que uma tarefa ou um trabalho. Ela separa a oração da vida, pronuncia suas palavras contra o mundo, mas o coração e a vida correm em direção ao mundo. Ela ora por humildade, mas nutre o orgulho, ora por negar a si próprio, enquanto dá lugar à carne. Nada excede os graciosos resultados da verdadeira oração, mas é melhor nem mesmo orar do que fazer orações vazias, pois assim se está pecando. E o pior dos pecados é pecar ajoelhado. O hábito da oração é um bom hábito, mas orar por mero hábito mecanicamente se torna um mau hábito. Esse tipo de oração não está condicionado à ordem de Deus e nem foi gerado pelo poder de Deus. Não se trata apenas de um desperdício, de uma perversão e de uma ilusão, como também de uma fonte prolífica de incredulidade. A oração vazia não alcança resultados. Deus não é alcançado, a pessoa não é ajudada. É melhor não orar do que não alcançar resultados com a oração. Melhor para o que ora, melhor para os outros. Os homens ouvem os resultados prodigiosos que devem ser alcançados pela oração, o inigualável bem prometido da palavra de Deus à oração. Tais mundanos observadores ou tímidos na fé marcam a grande discrepância entre os resultados prometidos e os resultados alcançados e são levados necessariamente a duvidar da verdade, do valor daquilo que é tão grande em promessa e tão miserável em resultado. A religião e Deus são desonrados e a dúvida e a incredulidade são fortalecidos por muitos pedidos sem respostas. Por outro lado, que força poderosa é a oração verdadeira. A oração verdadeira ajuda Deus e o homem. O reino de Deus avança por meio dela. Os maiores bens chegam aos homens por meio dela. A oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. A pena é que não acreditamos nisso como deveríamos e não colocamos à prova. Deus de amor e Deus bendito, livra-nos, ó Pai, de orações vazias, de orações frias, perdoa-nos, ó Pai, quando oramos mecanicamente, quando oramos por mero hábito, e renova as nossas vidas,
desperta-nos, Espírito Santo de Deus. Ensina-nos a orar como convém, uma oração eficaz, uma oração que tenha resposta, uma oração fervorosa e uma oração cheia do Teu Espírito, cheia do Teu fogo, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, faz-nos aprovados, faz-nos homens e mulheres aprovados numa vida de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique firme, até a próxima. Essas devocionais nós estamos extraindo do livro Propósito na Oração. Deus te abençoe e até a próxima.